Boa tarde, Belintani. O Londrina vem aproveitando muito a sua categoria de base, né? Os destaques neste momento é o Bolt, 19 anos, o Caio e o Wallace, de 20 anos. E, junto a isso, aproveitando um pouco da janela de transferências, o Londrina já anunciou 11 contratações, sem contar Yuri Lima, o Caio Rafael, que já estão treinando, mas não foram anunciados, e o Canela, que foi emprestado para o Linense. Mas, desses atletas, com menos de 23 anos, são 6. De 23 a 29, também são 3. E superior a 30, 5 atletas. Esse é o padrão de contratação da esquadra. Jogadores jovens que não têm tanta rodagem em seus clubes no cenário profissional. Depois do final dos estaduais e também aproveitando o final da janela de transferências, os torcedores podem esperar a contratação de jogadores mais cascudos mesmo em relação a jogar em clubes em cenário internacional e nacional? Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela pergunta. Seu nome, desculpa? Leila. Leila, beleza. Leila, obrigado pela pergunta. Vou dar um passo atrás e me permita uma resposta um pouquinho mais longa, certo? Para explicar o contexto da própria esquadra e atualizar vocês sobre o nosso projeto no Brasil, né? Desde dezembro de 23, quando a gente começou o projeto e fizemos a primeira oferta ao Londrina para a transformação do Londrina Esporte Clube em uma SAF, a gente fez uma longa trajetória, completando agora 13 meses de projeto, desde que ele era apenas uma ideia e foi se transformando em realidade. E hoje nós temos 2 clubes que têm atividades profissionais, o Londrina e o Linense, e já 3 clubes dentro da plataforma que se dedicam exclusivamente ao projeto de base. Quais são eles? O Ipiranga, em Salvador, na Bahia, um clube muitíssimo tradicional, um clube que foi de Irmã Dulce, de Jorge Amado, um clube muito tradicional da Bahia, é o 3º maior vencedor do Campeonato Estadual da Bahia, depois de Bahia e Vitória, e é um clube que estava praticamente desativado, e a gente iniciou lá um projeto de base. O Conquista, em Vitória da Conquista, que também é um centro de formação importante, uma cidade de tamanho parecido com Londrina, uma cidade importante da Bahia, uma cidade bem desenvolvida, e que há muito tempo não tinha um futebol estruturado, e a gente trouxe o Conquista para dentro da plataforma. E o VF4, que foi fundado por Vitor Ferraz, um atleta muito conhecido no futebol brasileiro, e hoje o maior vencedor das categorias de base da Paraíba. Esses 3 clubes ocupam um espaço importante no Nordeste do Brasil, que carece de projetos de base sofisticados, com critério, com cuidado, bem intencionados e bem planejados. Além disso, nós seguimos procurando outros 2 clubes para completar a nossa estratégia no Brasil, um na região do Rio de Janeiro e um na região do Distrito Federal e Goiânia, Goiás. E aí a gente completará a nossa estrutura no Brasil com 5 clubes de base, 3 nós já temos e 2 ainda vamos trazer, e 2 clubes profissionais, o Londrina e o Linense, que também têm os seus projetos de base. Então, isso vai terminar no final dessa história, que deve concluir agora em 2025, a gente completa mais esses 2 clubes, a gente vai ter 7 clubes no Brasil, sendo 5 exclusivamente de base e 2 de profissional e base. E aí eu parto para a sua pergunta, que é, sim, uma estratégia necessária da esquadra é ocupar os seus times profissionais com uma presença muito grande de jogadores jovens. Isso é o que a gente acredita, não só como forma de sustentar o projeto financeiramente, ou seja, ter jogadores jovens revelados no Londrina, revelados no Linense, uma chance de vendê-los e assim sustentar o projeto no médio e longo prazo, mas também porque a gente acredita nisso esportivamente. O futebol brasileiro ficou por anos muito acostumados a entender que os medalhões, né, os chamados medalhões, são a solução de competitividade dentro do esporte. A gente acredita que jogadores tarimbados, experientes, compõem uma estratégia de um elenco forte. Mas longe de nós acreditar que eles são os únicos que protagonizam o esporte no Brasil e no mundo como um todo. O Brasil é conhecido como ser o maior exportador de atletas jovens do Brasil, ou do mundo. Não é possível que só a gente não reconheça o valor dos nossos jovens. Então, sim, o Londrina vai ter uma política forte de presença de jogadores jovens. Isso não significa que a gente não vai ter jogadores experientes, e a gente já está colocando isso em prática. O nosso goleiro é um goleiro que traz uma segurança e uma experiência muito grande. A gente tem um zagueiro do porte de Wallace, que é visível não só a segurança que ele nos traz, mas como ele colabora na formação dos jovens do nosso elenco, né? Quem vê ele jogando com o Caio, por exemplo, vê o tempo todo ali ele dividindo experiências. E, sem dúvida, Caio vai ser um zagueiro melhor pelo fato de jogar ao lado de Wallace. E assim a gente faz para todo o time, né? A gente poder ter a presença de jogador como Alisson,
aqui, com a experiência que ele teve no Santos, certamente os jovens que jogam ao lado dele vão se desenvolver muito mais. Então, eu diria que a gente não tem algo absolutamente fechado em termos de proporção de jogadores dentro de campo, jovens de idade mediana e jogadores de idade maior, mais experientes. O que a gente pode dizer é que no elenco como um todo há essa proporcionalidade. Depois que a gente entrega isso ao treinador, por exemplo, 25 atletas, uma parte deles de idade até 20 anos, outra de idade entre 20 e 23, outra de 23 a 29 e 30 e outra mais experiente, a partir dali a decisão é do treinador. Então, a gente entrega um elenco composto dessa forma e, naturalmente, para que o jogador de 20 anos ocupe um espaço no elenco, não basta ele ter 20 anos ou 19 anos. Ele tem que ter potencial. Se a gente não tiver um jogador de 19 anos com potencial para ocupar aquele espaço, a gente parte para um jogador um pouco mais experiente. Então, a gente mistura a necessidade de rendimento esportivo com uma crença de que esse rendimento esportivo também é decorrente de jogadores jovens, jogadores com mais potencial físico, com mais capacidade de resolver determinadas soluções em campo, mais potência, mais velocidade em determinados momentos, e, do outro lado, mais experiência. Então, respondendo à sua pergunta, sim, essa é uma estratégia, e eu acho que a gente pode ver um jogador como o Wellington, por exemplo, que fez um bonito gol ontem, vem mostrando se ele vai ser um grande jogador ou não. Eu não sei, ele que vai dizer isso, né? Mas ele vai ter a oportunidade para se formar como um grande jogador. Ou o próprio Pablo, que está faltando gol, né? Está faltando gol para Pablo, mas já mostrou a capacidade que tem e o desenvolvimento que tem. E assim, o nosso próprio zagueiro Caio, como eu já citei, e vários outros do elenco que podem e deverão, sim, se desenvolver muito mais. E aqui vai ser o palco ideal. A gente quer, sim, ser um clube conhecido como, se tem jovem promissor, o Londrina é um bom lugar para desenvolvê-los. Agora, longe de nós achar que vai ser um time só de menino, porque senão a gente sabe que o futebol tem atalhos que só os mais experientes conhecem.